Boa tarde. A doença escolhida pelo meu grupo foi a síndrome de Cushing, também conhecida como hipercortisolismo. O grupo ele é formado por mim, Gabriele Marques, pela Ellen Mara, Dília Cidade, Bruna Sardinha e Giovana Máximo. Bom, como eu disse, a síndrome de Cushing também é conhecida como hipercortisolismo, e ela pode ser caracterizada pelo conjunto de sinais e de sintomas de uma exposição prolongada e inapropriada a excessos de glicocorticoides ou ao cortisol, elevando a concentração sérica de cortisol, causando perda da contrarregulação normal do eixo hipotálamo-hipófise adrenal e causando também alteração no ritmo circadiano de secreção do cortisol. Isso pode ser causado por fontes exógenas ou endógenas, sendo as fontes exógenas as mais comuns, que são normalmente as causas iatrogênicas, ou seja, resultante de algum tratamento médico. Bom, em 1898, William Osler descreveu um caso clínico onde os sintomas lembravam bastante a síndrome de Cushing. E em 1928, foi descrito um caso de câncer pulmonar com pequenas células com sinais e sintomas que indicavam o hipercortisolismo. Mas somente em 1932, Harvey Cushing publicou 12 casos relacionando sinais e sintomas com o achado anatomopatológico de basofilismo hipofisário e chamou de síndrome de Cushing. Mas, até os dias de hoje, o diagnóstico diferencial dessa síndrome é bastante difícil. Essa síndrome ela tem duas classificações, que é a endógena e a exógena, sendo a endógena também subclassificada em ACTH dependente e ACTH independente. A endógena, por sua vez, essas subclassificações vão ser de acordo com as concentrações plasmáticas desse hormônio, né, que é o adrenocorticotrópico. E aí, por conta dessas concentrações, a gente chama de dependente ou independente. A classificação exógena é a causa mais comum devido à vasta utilização de glicocorticoides sintéticos pela população. Nela, a gente tem uma fonte endógena, responsável pela produção excessiva do hormônio cortisol, ou uma exposição excessiva e prolongada aos glicocorticoides, que são potentes agentes anti-inflamatórios usados em várias doenças. E o uso de praticamente todas as formas farmacêuticas desse fármaco, ele pode acarretar nessa síndrome, principalmente atópica, inalatória e oral. A gente tem a endógena, independente, né? Que ela vai decorrer da secreção autônoma e exagerada do cortisol pelas adrenais. Frente a níveis elevados do cortisol, o corticotrófico hipofisário sofre uma retroalimentação negativa, de maneira que os níveis de ACTH são baixos e não se elevam após estímulo com o CRH. Essa síndrome ela é menos frequente e é representada pelas doenças nas glândulas adrenais, como adenomas, hiperplasias e carcinomas. A secreção de ACTH hipofisário é suprimida e a concentração plasmática se torna muito baixa ou indetectável. Já na dependente, ela é a mais comum, né, de 80% a 85% dentro das classificações endógenas. A gente tem nela uma hipersecreção crônica de ACTH, que vai acarretar em hiperplasia e hiperfunção das zonas fasciculadas e reticulares das adrenais, que são responsáveis pela secreção de glicocorticoides e androgênios adrenais, respectivamente. A doença de Cushing e a secreção ectópica de ACTH, elas são as principais, né, dentro dessa classe, são as doenças principais dentro dessa classe, onde a gente vai ter a concentração de ACTH alta ou inapropriadamente normal para os níveis de cortisol, né? Essa figura ela vai representar um pouco de como funciona, qual é o mecanismo na doença de Cushing, na secreção ectópica de ACTH. E a gente tem, né, o hormônio liberador de
de corticotrofina, que é o CRH, sendo liberado pelo hipotálamo, né? Ele é sintetizado pelo hipotálamo. E esse hormônio ele tem a função de promover a liberação do ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrópico, e pela adenohipófise, né? E esse hormônio ele vai estimular a síntese e a secreção de cortisol pelo córtex adrenal. E esse cortisol é responsável por ajudar o organismo a controlar o estresse, reduzir inflamações. Ele também contribui, né, para o funcionamento do sistema imune e ele mantém os níveis de açúcar no sangue constantes, assim como também a pressão arterial. Então, ele está envolvido em vários mecanismos no nosso organismo. Esse cortisol, ele vai regular também a liberação do ACTH através de uma alça de feedback negativo. Ele vai atuar no hipotálamo, inibindo a produção do hormônio liberador de corticotrofina e, consequentemente, também diminuindo a produção de ACTH, mas ele também vai atuar diretamente na hipófise anterior, reduzindo a produção de ACTH. Na doença de Cushing e na secreção ectópica, nós temos um tumor que esse tumor ele vai acarretar na supressão da função corticotrópica normal, ou seja, esse tumor ele vai liberar maiores concentrações de ACTH, que vai resultar em maiores liberações de cortisol também, né? Isso vai gerar uma retroalimentação negativa de cortisol mais intensa, o que vai inibir a produção e, consequentemente, liberação do ACTH. Eu vou falar sobre a epidemiologia. A síndrome de Cushing endógeno é uma condição rara e sua incidência é de 10 casos por 1 milhão de habitantes. A maior prevalência é em pessoas com idade entre 20 e 30 anos e ela tem a maior frequência no sexo feminino. A doença de Cushing é a maior causa dessa síndrome em adultos e representa 60% a 70% dos casos, com incidência de 5 a 6 casos por 1 milhão de habitantes, sendo predominante em mulheres. Agora eu vou falar também sobre os sintomas. Os sinais e os sintomas, eles podem ser inespecíficos no início do quadro e podem variar com o nível hormonal de cortisol no corpo. Aí eu tirei essa imagem aqui da internet e ela mostra mais ou menos os locais onde os sintomas podem aparecer num paciente. Um sinal mais comum é a obesidade, que ela ocorre em 90% dos casos, e o paciente ele acumula gordura em algumas regiões do corpo, como no pescoço, no tronco, na face. Ele também pode apresentar mudanças na pele, como pletória facial, que aparece em cerca de 70% dos casos. E como visualização dessa pletória, a gente vê a vermelhidão na pele. Os pacientes eles também podem apresentar fragilidade cutânea, que é observada com equimoses após traumas mínimos, e também estrias na pele, né? Aquelas estrias largas, arroxeadas, em regiões como abdômen, coxas, nádegas, peitos e braços. E também eles podem apresentar um excesso de pelo fino em áreas cutâneas que não são dependentes de estrogênio, que se chama hipertricose. Também, em mudanças na pele, o paciente ele pode apresentar o escurecimento dela, principalmente nas cicatrizes, em dobras, na mucosa, e essas mudanças na tonalidade, né, no escurecimento da pele, elas ocorrem principalmente, exclusivamente ACTH dependentes, principalmente quando os níveis estão muito elevados. O paciente ele também apresenta sintomas nos ossos e músculos. De que forma? O nível excessivo de cortisol pode causar um enfraquecimento, tanto dos ossos quanto dos músculos. Em relação à fraqueza muscular, ela ocorre em cerca de 60% dos casos, e, em geral, ela acomete os membros inferiores. Em relação aos ossos, os pacientes eles podem apresentar dor nas costas, eles têm uma maior facilidade para sofrer fraturas, eles podem ter sua altura reduzida, eles podem apresentar osteopenia, que é um achado comum em até 80% dos casos.
E também um achado que não é tão comum, se chama necrose asséptica da cabeça do fêmur, e eles são caracterizados pelas dores no quadril. O paciente ele também pode apresentar sintomas psicológicos, com instabilidade emocional, irritabilidade, ansiedade, depressão, dificuldade de atenção e memória, e esses sintomas eles são comuns em até 85% dos pacientes. Ele também pode apresentar sintomas cardiovasculares, como hipertensão arterial sistêmica, que também é bem comum, que ocorre até em 75% dos casos, sintomas renais, como hipocalemia, litíase renal, e também sintomas relacionados com o metabolismo, apresentando diabetes mellitus, que ocorre em cerca de 15% dos pacientes, hiperlipidemias, com algumas alterações como elevação do LDH, redução do HDL. Aqui também eu coloquei alguns que são específicos, né, de criança, mulheres e homens. Em crianças com essa doença, elas podem ter o seu crescimento afetado e também elas são obesas em comparação a outras crianças na mesma faixa etária. As mulheres, elas podem apresentar um hirsutismo, não sei se fala assim mesmo, mas seria o crescimento do pelo facial, e também elas podem apresentar irregularidades menstruais, e os homens, eles podem apresentar uma redução na libido e no instinto sexual, e também a esterilidade. Diagnóstico. Quando há suspeita clínica, a primeira etapa é afastar todo o uso exógeno de glicocorticoides e documentar o hipercortisolismo endógeno, para então definir se a causa é exógena ou endógena, dependente ou independente de ACTH. Na síndrome de Cush iatrogênica, que é a causa mais frequente de hipercortisolismo, geralmente observamos pacientes com sinais e sintomas de hipercortisolismo, porém com valores indetectáveis de cortisol e ACTH. E afastado o uso exógeno de glicocorticoides, a síndrome de Cushing pode ser dividida em causas independentes, causas adrenais primárias, e causas dependentes de ACTH, que é doença de Cushing, síndrome de ACTH ectópico. O diagnóstico do hipercortisolismo e a definição etiológica da síndrome de Cushing dependem de exames laboratoriais complementares e exames de imagem. Cabe salientar que não há consenso de qual a melhor forma de confirmar o diagnóstico clínico e de definir as causas da síndrome de Cushing. Portanto, a maioria dos protocolos de investigação utilizam no mínimo 2 testes funcionais que enfocam diferentes aspectos da fisiopatologia do eixo hipotálamo-hipófise adrenal. Diagnóstico laboratorial. Primeiro, é necessário confirmar o excesso de cortisol. A avaliação do cortisol urinário livre tem sido considerada o método ouro, quando feito em 2 ou 3 medidas repetidas e consecutivas. Avaliamos se a dosagem de cortisol urinário livre está excedendo 4 vezes o limite superior. Outros métodos que auxiliam na confirmação do hipercortisolismo é a avaliação da perda da variação diurna do cortisol do plasma, 30, ou da saliva, 31, com coletas às 23 horas e o teste com baixas doses de dexametasona. Já para o diagnóstico etiológico da síndrome de Cushing, frente a um quadro clínico sugestivo dessa síndrome de Cushing, e após a gente obter a confirmação laboratorial do hipercortisolismo endógeno, os níveis plasmáticos basais de ACTH eles devem ser determinados para diferenciar as causas, que podem ser ACTH dependentes ou ACTH independentes. Nessa imagem, a gente vê que os níveis indetectáveis de ACTH plasmáticos menor que 10 picogramas por mililitro, eles confirmam a síndrome de Cushing, decorrente de um tumor adrenal produtor de cortisol. Por outro lado, se as dosagens de ACTH elas forem superiores a 20 picogramas por mililitro,
A causa da síndrome de Cushing seria a ACTH dependente. E os níveis de ACTH situados na faixa inferior da normalidade, que ficariam entre 10 e 20 picograma por mililitro, eles devem ser repetidos. Também podemos incluir o teste com baixas doses de dexametasona, combinado com o do fator liberador de corticotrofina, ovino. E esse teste ele é baseado em utilizar uma dose exógena de CRH sintético, com o intuito de estimular a secreção de ACTH pelos corticótrofos da hipófise anterior. E no caso do tumor adrenal secretor de cortisol, que seria uma causa de ACTH independente, a exposição crônica a níveis supranormais de cortisol, ela provoca um bloqueio ou uma redução da resposta do corticótrofo hipofisário ao CRH. E, sendo assim, os níveis de ACTH, eles não se elevam acima de 30 picogramas por mililitro no teste de estímulo com CRH. Mas, por outro lado, os tumores produtores de ACTH, que são os adenomas hipofisários e também alguns tumores ectópicos, eles mantêm a capacidade de resposta ao CRH, o que condiciona a elevação do ACTH acima de 30 picogramas por mililitro. O ACTH dependente. Então, após a confirmação do hipercortisolismo independente de ACTH, a investigação ela deve prosseguir com exames de imagem das adrenais. E como a tomografia computadorizada, que seria a TC, ela apresenta a mesma capacidade de identificar lesões nodulares adrenais que a ressonância nuclear magnética e também a ultrassonografia. Só que a ultrassonografia ela pode deixar de identificar lesões menores, principalmente em indivíduos obesos. E com as imagens obtidas, é possível definir se é um adenoma, carcinoma ou uma hiperplasia adrenal. ACTH dependente. O diagnóstico etiológico do hipercortisolismo ACTH dependente, ele consiste em um dos grandes desafios na endocrinologia. Em mais de 80% dos casos da síndrome de Cushing do tipo ACTH dependente, a causa ela é hipofisária. Então, após a gente fazer a confirmação do hipercortisolismo dependente de ACTH, são feitos os testes a seguir. Dosagens hormonais e testes dinâmicos, dosagem de ACTH, né, que são os níveis de ACTH que podem auxiliar a diferenciar a doença de Cushing de um tumor ectópico secretor de ACTH. E, tipicamente, os tumores ectópicos, eles apresentam níveis de ACTH superiores aos dos corticotropinomas, mas ele ainda é um teste limitado e ele serve apenas como teste auxiliar. Também temos o teste de supressão com alta dose de dexametasona, onde há duas variantes desse teste. Temos o teste clássico, que é feito com 2 mg de dexametasona por via oral, a cada 6 horas por 48 horas. E temos o teste simplificado, que é com administração por via oral, de 8 mg de dexametasona entre 11 e meia-noite, com dosagem de cortisol plasmático no dia seguinte. Em ambas as situações, o teste ele baseia no pressuposto de que os corticotropinomas, por eles derivarem de células hipofisárias produtoras de ACTH, eles possuem receptores de glicocorticoides e, sendo assim, eles acabam sendo suscetíveis à retroalimentação negativa por estes esteroides. E a administração de dose alta de dexametasona, ela deve provocar a redução da secreção de ACTH pelo tumor e também na redução da cortisolemia, o que não ocorreria em tumores extras hipofisários, como os responsáveis pela síndrome de secreção ectópica de ACTH. Também temos o teste de CRH. O CRH é o principal hormônio hipotalâmico estimulador da liberação de ACTH pelo corticótrofo normal e tumoral.
Assim, o teste do CRH ele foi criado com o objetivo de identificar a síndrome de Cushing, a CTH dependente, de origem hipofisária, e ela deveria responder ao teste. E também foi feito para identificar a síndrome de secreção ectópica, que essa não deveria responder ao teste. Também temos o teste do DDAVP. O DDAVP, ou a desmopressina, ela é um agonista dos receptores de vasopressina do subtipo V2, que estão presentes em corticotropinomas, mas também presentes nos corticótrofos normais. Esse teste ele foi idealizado com o objetivo de identificar os corticotropinomas pelo incremento do ACTH ou do cortisol sérico após estímulo, o que estaria ausente nos tumores ectópicos. Porém, um estudo recente ele se propôs a reavaliar a acurácia diagnóstica desse teste, com um número de pacientes superior ao utilizado nos primeiros estudos da década de 1990, e acabou mostrando uma acurácia baixa, em torno de 50%. Então, ele é um teste que pode parar de ser usado como ferramenta de diagnóstico. E, por último, nós temos o teste do GHRP6. O GHRP6 ele é um secretagogo hipofisário sintético, que é capaz de estimular a hipófise normal e secretar GH, prolactina e ACTH. O racional desse teste seria a presença de resposta ao GHRP6 na doença de Cushing e sua ausência nos tumores ectópicos. Mas já foram relatados casos de pacientes com síndrome de secreção ectópica de ACTH com resposta ao teste do GHRP6. E, por isso, mais estudos eles acabam sendo necessários para validar esse teste, para que possa ser incluído no arsenal diagnóstico da síndrome de Cushing, de ACTH dependente. E esse é dependente também? Aham, é assim. Tá. E para avaliação radiológica, a gente tem a ressonância magnética nuclear de hipófise, que por conta da alta prevalência, né, que é até de 10% em algumas séries de microindentalomas hipofisários, a avaliação da RNM ela deve ser bastante criteriosa. Também temos o TC de tórax e adrenais, onde o objetivo dessa avaliação é investigar os principais locais de tumores ectópicos produtores de ACTH. E a avaliação do parênquima pulmonar, ela é feita com o TC de cortes finos, enquanto que para o mediastino, o melhor exame seria a ressonância magnética nuclear. A TC ou o RNM de abdômen, ele visa identificar os feocromocitomas secretores de ACTH. Aí também temos a radiologia intervencionista, que é o cateterismo dos seios petrosos inferiores para dosagem de ACTH basal estimulado. E esse exame é um padrão ouro no diagnóstico diferencial entre a doença de Cushing e a síndrome de secreção ectópica de ACTH. Os seios petrosos inferiores direito e esquerdo, eles vão ser cateterizados simultaneamente por meio de punção de veia periférica e amostras de sangue serão colhidas para a dosagem de ACTH antes e após o estímulo com CRH, que é um outro secretagogo de ACTH, como o DDAVP. E os valores basais e estimulados colhidos nos seios petrosos, eles são comparados entre si e com o valor da veia periférica. E ele é considerado um excelente exame, mas ele impõe a necessidade de equipe treinada em radiologia intervencionista, o que garante qualidade técnica e também minimiza complicações, como, por exemplo, hematomas e trombose de seios.
E, por último, a gente também tem a medicina nuclear. Os tumores ectópicos, secretores de ACTH, eles costumam expressar receptores de somatostatina em sua superfície. E a cintilografia de corpo inteiro, com análogo de somatostatina marcado com isótopo radioativo, ele objetiva a localização de acúmulos anômalos do radiotraçador para posterior avaliação radiológica com RNM ou pela TC. Para o tratamento da síndrome de Cushing, a primeira e principal opção é o tratamento cirúrgico, tanto para os tumores corticotróficos quanto para as causas adrenais e da secreção ectópica de ACTH. Caso não seja possível realizar a cirurgia devido à não localização do tumor ou por algum outro motivo, são consideradas como segunda opção para controlar o caso de hipercortisolismo a adrenalectomia bilateral, que é a retirada da glândula suprarrenal, é feita por via laparoscópica, mas acarreta as implicações da insuficiência adrenocortical definitiva, sendo necessária a reposição contínua de glicocorticoide e mineralocorticoide, com ajuste das doses em situações de estresse. E também tratamento medicamentoso para controle da secreção do cortisol, podendo ser por 4 mecanismos: ação adrenolítica, ação inibidora enzimática, ação inibidora da secreção de ACTH e antagonistas de receptores glicocorticoides. Ainda tem uma terceira opção, que é a quimioterapia com mitotano associado com outros agentes, como, por exemplo, etoposídeo, cisplatina, estreptozotocina. Porém, os resultados da quimioterapia não são satisfatórios. Para tratar a doença de Cushing, que é uma das causas da síndrome de Cushing, na doença, mesmo que na ressonância magnética não tenha imagem tumoral visível, a presença do periférico no cateterismo bilateral e simultâneo de seios petrosos inferiores é condição para que seja realizada cirurgia, sendo feita por via transesfenoidal, apresentando uma remissão de 76,3% dos casos e sendo o tratamento de primeira escolha. Pode ser feito também o tratamento radioterápico convencional ou conformacional como uma segunda escolha, uma vez que sua taxa de sucesso é inferior à cirurgia. E o controle do hipercortisolismo é lento e gradual. Pode ser feito também uma adrenalactomia unilateral com radioterapia. Essas foram as referências utilizadas para podermos realizar o trabalho. Muito obrigada.